Saúdo-lhes neste oitavo final de semana após Pentecostes, com as palavras de Efésios capítulo 2, versículo 13, onde está escrito: Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Queridos irmãos, queridas irmãs, em Cristo somos novas criaturas, novas pessoas. Em Cristo somos reconciliados com Deus e reconciliados com o nosso próximo também. Assim, podemos agir como Cristo nos ensina e testemunharmos concretamente a quem pertencemos através de nosso ser, de nosso viver e de nosso pensar. Como novas pessoas, precisamos sempre da orientação do nosso Deus para sabermos como deve ser o nosso viver. Por isso, hoje, mais de uma vez, nos reunimos em culto online, culto virtual, para nos aproximarmos mais de Deus e para buscarmos orientação e amparo em nosso viver. Estamos nós aqui, pastora Mariana, pastor Calca e eu, pastor Elmo, para mais esta celebração contigo, e pedimos licença para entrarmos em sua casa e aí, junto com você e sua família, celebrarmos. E celebramos em nome e na presença do Deus de amor, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O povo de Deus está reunido, e quando o povo se reúne, nós queremos cantar neste momento. Quando o povo se reúne para Deus juntos louvar, não se fecha em si mesmo, não esquece de amar. Muitos sofrem pelas ruas e não podem mais lutar. O louvor a Deus ensina, sua graça a partilhar. O louvor a Deus ensina, sua graça a partilhar. Quando o povo se reúne em silêncio para orar, não só pede por si mesmo, nós pequenos quer lembrar. Deus nos deu a sua vida, mas no mundo ela padece. Criação que é destruída, é trazida em nossa prece. Criação que é destruída, é trazida em nossa prece. Quando o povo se reúne, o Evangelho atenta a ouvir, se apercebe que no mundo há mil vozes a iludir. A palavra desafia, não nos deixa acomodar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. O apóstolo João diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos estamos nos enganando, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, confessemos a Deus os nossos pecados. Senhor Deus, Pai Celeste, que a cada dia nos presenteias com Teu amor, confessamos diante de Ti a nossa culpa por negligenciarmos o Teu amor
achando-nos donos de nós mesmos e apostando somente em nossa própria força. Reconhecemos que somos carentes da tua graça e do teu amor. Deus, tu sabes todas as coisas e conheces o nosso falar e o nosso agir. Em muitos momentos pecamos e nos desviamos do teu caminho. Somos pessoas fracas na fé e no nosso testemunho como cristãos e cristãs. Nos afastamos de ti. Criamos tantos muros entre as pessoas e até mesmo dentro de nossa comunidade de fé. Por todos os muros que criamos, que nos afastam de ti e do nosso próximo, nós pedimos pelo teu perdão. Concede-nos, Senhor, a tua misericórdia, para que tenhamos novo ânimo, para edificarmos assim mais pontes que nos levam para perto da tua presença e, por consequência, para mais perto de nossos irmãos e irmãs da fé. Isto é o que nós confessamos, arrependidos e arrependidas, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus ouve a nossa confissão, nos acolhe e nos ergue de novo quando fraquejamos. Em João capítulo 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Por isso, creiamos em Deus e recebamos a absolvição de nossos pecados, que vem em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Oremos ao nosso Deus. Bondoso Deus, sabemos que tu tens poder para transformar a nossa vida e que tu queres ser amado acima de tudo e de todos. Por isso te pedimos, não deixes que nos apeguemos às coisas deste mundo que nos afastam de ti. Orienta-nos através da tua palavra para que não andemos sozinhos, mas seguros de tua companhia. Dá-nos um coração semelhante ao de Cristo, para que estejamos presos a ti e busquemos o teu querer neste mundo e em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a edificarmos mais pontes que unem, agregam e tornam teu povo verdadeiramente um só. Que estas pontes nos aproximem de ti e do nosso próximo na busca de união e amor. Isto é o que nós agradecemos e te pedimos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que contigo e o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala, Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem o pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. A palavra bíblica para o nosso fim de semana nós encontramos em Efésios, o capítulo 2,
os versículos 11 a 22. Efésios 2, 11 a 22. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamavam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembram do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças e eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do seu sacrifício, do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim como Cristo veio e anunciou a todas a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus, não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todas vocês, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, de perto, de mais longe, que nos acompanham, começo a pregação de hoje, convidando vocês que estão aí nas suas casas, a olharem essa imagem que agora será projetada aí para você. Essa imagem é uma ilustração de Flávio Werther, onde diz: menos muros e mais pontes. Queridos e queridas, essa imagem nos diz muito sobre o ministério de Jesus. Jesus acreditava num mundo exatamente assim, e ouso a dizer que a palavra e o ministério de Jesus, que nós damos sequência pela ação do Espírito de Deus, é uma constante busca por isso. Um mundo com menos muros e com mais pontes. Mas o que seriam esses muros? Muros são todas as coisas que insistem em nos dividir, que nos separam, coisas que geram discórdia,
brigas, divisões, exclusão de pessoas. Já as pontes não, elas unem, elas abrem caminhos, possibilidades, agregam as pessoas, mesmo com pensamentos diferentes. A passagem bíblica que lemos nos fala claramente que no passado não estávamos unidos enquanto povo e não estávamos unidos com Cristo Jesus, mas que Jesus trouxe paz exatamente a partir da união do seu povo. Uniu judeus e não judeus em um só povo, tornou esse povo novo e unido em si mesmo na sua morte na cruz. Ou seja, queridos irmãos, nós mesmo diferentes uns dos outros, somos um só povo unido a Cristo Jesus e por isso somos chamados também a levantar mais pontes que unem as pessoas e menos muros que dividem as pessoas. Crer em Cristo, seguir a Cristo, é construir pontes entre os povos, construir pontes entre culturas, pessoas, e não construir cada vez mais muros que nos dividem. Nós somos chamados a construir mais pontes que levam as pessoas ao encontro com Deus, pela reconciliação, pela vida nova que Deus também nos assegura. Mas e como nós estamos vivendo? Será que temos experimentado em nossa vida diária um mundo com mais pontes ou com mais muros que dividem? É lamentável vermos que em nosso meio ainda existem tantos muros. Um exemplo bem prático que nós presenciamos cada dia mais é em relação à política. Se eu sou de um partido, você é de outro partido, logo se cria um muro ali. A gente briga, a gente se desentende, a gente não consegue mais conviver, a gente se afasta. Quantas vezes, no decorrer desses últimos anos, nós experimentamos pessoas deixando de se falar por conta de partido político, por conta de decisões políticas? Nós não precisamos pensar da mesma forma, mas precisamos estar unidos como o povo de Deus. Precisamos respeitar uns aos outros e, ao invés disso, criamos muros. Famílias deixaram de se falar, amigos deixaram de conviver por conta deste muro. Mas não é só em relação à política que nós criamos diversos muros, não. Quantas vezes dentro da nossa própria casa nós criamos grandes muros com relação ao casal, com relação aos nossos filhos? Quantas vezes a própria tecnologia vem sendo um muro que afasta as pessoas do convívio, afasta as pessoas até do próprio encontro com Deus? Quantas vezes o futebol cria muros, brigas, divisões? Quantas vezes as nossas ideologias, a nossa forma de pensar e viver, cria também muros? Quantas vezes nós criamos muros imensos também dentro da igreja, entre grupos, entre pessoas? Dificultamos a convivência, nos achamos donos daquilo ali. Queridos irmãos, poderia citar muitos outros muros que em nosso dia a dia nós presenciamos e muitas vezes experimentamos. E os muros que a gente tem criado por aí, eles têm nos distanciado de Deus, têm nos deixado como lá no passado, um povo sem esperança. Temos nos tornado cada vez mais inflexíveis, intolerantes e insensíveis uns aos outros. Temos aumentado em nosso meio a raiva, a discórdia, o rancor entre as pessoas. Querida comunidade, vocês podem pensar assim: mas então não tem mais o que fazer. Mas aí vem a boa notícia da palavra da salvação. Nós não precisamos viver assim. Sempre é tempo de mudança, porque apesar de tudo isso, a passagem nos diz que Jesus fez dos povos um só povo, novo e unido a Ele.
Sabem aquele hino que diz: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro? Quebra minha vida e faz-a de novo. É disso que nós precisamos. Deixar que Deus faça de nós um vaso novo. Deixar que Deus nos transforme para que vivamos unidos como o povo de Deus. Uma vida de paz, de pontes, onde conseguimos conviver e amar as pessoas mesmo nas nossas divergências, mesmo nos nossos pensamentos contrários, é o que Jesus queria no seu ministério. Gente querida, somente na união com Cristo, somente quando nos permitimos ser novas criaturas, é que conseguimos ser um só povo de Deus, levados pela ação do Santo Espírito do próprio Deus. Assim nos tornamos um só povo, um só corpo, que não tem qualquer fundamento, mas tem Cristo como a pedra principal. Tem Cristo que edifica essas pontes, edifica a sua igreja aqui na terra. Queridos e queridas, tem uma história que talvez é conhecida de vocês, de dois irmãos que se desentenderam, moravam em fazendas vizinhas, brigaram e de repente ficaram sem se falar. Eles eram muito próximos, mas por conta deste desentendimento, acabaram se dividindo e não se falando mais. Um dos irmãos recebeu em sua casa um carpinteiro que procurava por serviço. E esse irmão então pensou: eu tenho um serviço para você. Deu todo o material que o carpinteiro precisava e pediu: você pode construir uma cerca na minha fazenda para separar da fazenda do meu irmão, porque nós não nos falamos mais, nós estamos brigados. E assim foi. O fazendeiro saiu para suas atividades, as suas tarefas, e quando voltou, se surpreendeu que ao invés do carpinteiro construir um muro, uma cerca, ele havia construído uma ponte que ligava as duas fazendas. E no meio disso, o seu irmão ficou tão feliz com esse gesto que já estava vindo ao encontro para pedir perdão um ao outro. Essa pequena história, que talvez seja conhecida, nos fala exatamente sobre aquilo que Deus espera de nós, que nós possamos construir mais pontes da reconciliação, mais pontes de amor, de perdão entre as pessoas, que nós possamos construir pontes que ligam as pessoas e possam levar elas a serem mais próximas também do nosso bondoso Deus. A vida seria muito mais fácil se construíssemos aquilo que nós vimos, aquela imagem: menos muros e mais pontes entre as pessoas. E sabem de uma coisa? Sempre é tempo de mudar. Sempre é tempo para começar. Nessa semana, construa pontes ao invés de muros, ao exemplo do próprio Cristo. E assim verás grandes mudanças em nosso mundo. Amém. Eu quero ser
Depois de termos refletido a palavra de Deus para a nossa vida, queremos nos colocar diante de Deus com nossos pedidos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, em Cristo Tu nos tornaste um só povo. E a partir disto, nós podemos ter paz. Em Cristo Tu derrubaste todos os muros que nos separam. Em Cristo vieste destruir a inimizade entre Ti e nós. Assim, podemos ir à Tua presença como nosso Pai, e em nome de Cristo, confiantes, queremos pedir que Tu nos ajudes a vivermos como o Teu povo, unido, em paz. Que Tu nos ajudes a destruir as inimizades que existem entre nós, seres humanos, na família, também na igreja. Que Cristo possa sempre ser a pedra fundamental sobre a qual construímos a nossa vida. Nós queremos Te pedir, ó Deus, por todos os que sofrem, pelas pessoas doentes no hospital ou em casa, pelas pessoas que estão vivendo luto, por perda de pessoas que não retornam mais ao seu convívio. Nós queremos Te pedir, ó Deus, pelas famílias, pelas comunidades, pelas paróquias, pelos sínodos, pela igreja, que ela não se canse de testemunhar a Tua verdade, verdade que liberta. Nós queremos Te pedir pela situação mundial, onde há conflitos, insegurança. Nós queremos Te pedir pelo nosso país, que tem sido caracterizado por muito sofrimento e muita falta de esperança. Tu podes infinitamente muito mais. Por isso esperamos em Ti. Nós queremos Te pedir também pelas crianças, pelos jovens, pelos casais, pelas pessoas idosas, muitas delas se sentindo desamparadas dentro da própria casa. Senhor Deus, uma nova semana está se encaminhando para nós. Nós queremos confiar a nossa vida aos Teus cuidados, sabendo que Tu nos queres bem, que Tu nos amas, que possamos nos sentir amparados por Ti em todos os momentos da vida. Senhor Deus, aquilo que não foi colocado aqui em palavras, mas que está no pensamento de cada um e cada uma de nós, nós queremos unir e colocar em Tuas mãos, quando juntos oramos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre.
Amém. Bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Nós queremos encerrar essa celebração na certeza da bênção de Deus para a nossa vida. O Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Assim vos abençoe o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e vivam na certeza da sua proteção. Amém.